Salve, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Seisk Med. Você que é médico recém-formado, você que é estudante de medicina, vamos conversar hoje sobre um papo que atormenta os nossos pensamentos, que é a necessidade de fazer um parto inevitável. E para conversar sobre esse assunto, do qual eu tenho uma história bem boa para contar para vocês, eu trouxe a minha amiga e a nossa prof de obstetrícia, Marcela Casasola. Seja muito bem-vinda, Cela. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Vamos ver o que é o medo aí do pessoal com essa história de parto inevitável. Pois então. Vamos ver se a gente não tem motivo para ter medo. Talvez tu nos console um pouquinho. Marcela, conta pro pessoal um pouquinho da tua trajetória para que eles te conheçam, a tua primeira participação aqui no podcast. Então, eu tô muito feliz, fico muito feliz com a oportunidade. Muito legal ter essa experiência diferente. Eu sou médica obstetra, eu me formei aqui na Unisc em 2015. Fiquei alguns anos decidindo se eu queria fazer obstetrícia, se eu queria fazer cirurgia geral. Decidi trabalhar e juntar dinheiro, porque, sabia que a residência não ia ser brincadeira. É raro, mas acontece muito. Acontece. Não queria fazer bico no início da residência, queria me afundar na residência, então juntei bastante dinheiro trabalhando 2 anos e depois entrei na residência de gineco-obstetrícia, tá? Fiz residência no Hospital Conceição. Quando eu passei para a residência, eu estava tão decidida que era a obstetrícia que eu queria, que eu passei em 4, 5 provas diferentes, assim. Demorou, mas foi decidida. E entrei no Conceição, fiz 3 anos de residência no Conceição. Depois disso, eu tive que me mudar para Sinop, no Mato Grosso, numa realidade completamente diferente da minha, por causa do trabalho do meu marido. E comecei a trabalhar com a Fiocruz, principalmente em redução da mortalidade materna e medidas de saúde pública para melhorar a saúde materna no SUS. Olha só, que interessante. E aí, nesse meio tempo, fiz mestrado, tive um filho... e agora trabalho como plantonista. Fui gestora também numa maternidade, na maternidade onde eu trabalho, fui gestora por 2 anos. E trabalho como plantonista e faço pré-natal. Que legal, muito bem. E tu tem um enfoque na área de complicações obstétricas, agora eu vejo que tu fala bastante sobre isso nas tuas redes sociais. Sim, eu lido muito com... Isso acontece, conforme a gente vai estudando mais essas doenças relacionadas às causas de mortalidade materna e vai cada vez se aprofundando mais em gestação de alto risco. Então, sim, essas complicações da gestação do ciclo gravídico puerperal são muito que eu trabalho. Assim, vou dizer que na prática é muito raro uma paciente de risco habitual cair na minha mão, tá? Muito raro. O que eu faço mesmo agora é obstetrícia de alto risco. Será que é porque a gente estuda tanto essas complicações obstétricas na fase final do curso e na preparação para a residência que a gente fica com tanto medo do parto assim, Marcela? Eu não sei. Quando tu pensa que vai cair um parto na tua mão, o que te dá medo? Do neném não sair. Eu pensei que fosse isso. Pensei, gente, deve ser isso. É a isso. pessoa tem medo que o neném não... É isso. Em palavras simples, é isso, né? Podia falar num termo médico, mas é isso, é isso. Não, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo que talvez tenha sido uma oportunidade que o universo me concedeu de tentar perder esse medo, mas eu não perdi. Não funcionou. Não funcionou. Mas quando eu me formei, eu trabalhei numa unidade básica por 6 meses, porque eu me formei na metade do ano e só tinha prova na residência no final do ano. Eu fazia o horário da manhã numa unidade básica e tinha um colega que fazia o horário de tarde. A gente dividia um contrato. E aí um dia eu estava finalizando os meus atendimentos, isso era umas 11h30, e a secretária de saúde do município que eu trabalhava, era um município bem pequenininho, aqui perto de Santa Cruz, ela entrou na minha sala e disse para mim assim: Dr. William, vou precisar que o senhor me ajude. Tem uma gestante entrando em trabalho de parto numa fazenda lá, ela falou o nome da fazenda, como se eu fizesse a mínima ideia de onde a fazenda ficava, e precisa levar ela até Venâncio Aires, que é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Passo do Sobrado, a cidade onde eu trabalhava. Tem que levar ela na ambulância até a maternidade lá. Eu disse, não tem problema nenhum, eu levo, sem galho. Inocente. Entrei na ambulância, e aí Venâncio Aires ficava para a direita, a ambulância dobrou para a esquerda, e se foi. E se foi, e andou 10, 15, 20, 30 minutos, eu pensei, meu Deus do céu, o Venâncio é para trás, nós estamos indo pro lado errado. Tu tá pro lado errado. Se essa gestante tá com o nenê pro lado errado, eu não vou ter tempo de chegar. Mas aí, quando a ambulância estava chegando na porteira da fazenda, o pessoal da fazenda já tinha levado a gestante até a porteira, ela estava com uma calça de ginástica e tal, em pé,
Pensei, não, de boa. Isso aí tá recém começando as contrações. Vamos botar dentro da ambulância que vai dar tudo certo. Coloquei ela dentro da ambulância. A gente tirou a roupa para olhar como é que estava a situação. Quando eu fui me posicionar para fazer o toque, estava a cabeça do nenê saindo já. E aí foi um momento de completo pavor, mas meio que piloto automático, assim, a gente já tem esses reflexos, né? E como eu te disse, foi pum, o nenê saiu, tudo certo, né? A placenta logo na sequência e o nenê grande e saudável e chorou e ficou tudo certo, Apgar 12. Então foi uma história legal, assim. Mas eu me lembro que enquanto a gente andava na direção da fazenda e cada vez ficava mais clara a realidade de que eu teria que fazer esse parto, eu ficava pensando, cara, e agora? Como é que eram aquelas manobras da cabeça derradeira? E se sai um bumbum ou não uma cabeça, o que que eu faço? Então, eu acho que a gente tem essas fantasias, assim. Qual que é a prevalência de um parto que é mais difícil de fazer, assim? Esses números existem? Sim, a primeira coisa, tá? Se tá caindo na mão de alguém fora de uma maternidade, isso é importante de saber, tá? Se vai cair na tua mão um parto que ele não tem características tão normais assim. Porque a gente tem uma coisa no Brasil que se chama Lei da Vinculação da Maternidade, tá? Então, a primeira coisa a saber é que as pacientes são vinculadas às maternidades e, no geral, elas sabem para quais serviços ir. Então, uma paciente que vai cair na tua mão, ou tu tá numa região que é muito interior, tipo assim, a cidade fica lá para outro lado, ou essa paciente evoluiu com parto taquitócito, tá? Que é o parto que acontece muito rápido. Isso indica um bom prognóstico. Não. Parto taquitócito, no geral, são os partos que evoluem muito mais rápido, tá? Se a gente for procurar um livro, é o parto que depois da fase ativa evolui muito mais do que 1 centímetro na hora, que é o que a gente via antigamente, apesar de que isso está caindo por terra. Mas esse parto tem uma chance maior de sangramento, tá? Quando tu conta que tu vai te assustar porque tu vai fazer um trabalho de parto, eu, Marcela, obstetra, a primeira coisa que penso não é se o nenê vai sair ou não. Esse nenê vai sair, sabe? Claro, se ele tiver cefálico, né? Se ele tiver pélvico, a gente pode falar mais sobre isso. Mas um nenê que tu chegou, um nenê cefálico, tá saindo, tu chegou e a cabeça já tá saindo, não tem o que fazer. As 3 coisas que eu me preocuparia seria qual a idade gestacional desse bebê, se eu vou ter como manejar o sangramento da paciente depois, porque foi um parto que foi rápido e a chance dela sangrar mais é maior. E quem é que vai atender o nenê depois? É mais o que eu me preocupo, mesmo sendo obstetra, sabe? Porque aquele nenê, ele vai nascer. Esse parto que chega fora do lugar, que chega na mão de um generalista, de um serviço que não atende gestante puérpera, é um parto que vai acontecer. Do nenê cefálico. Tá, distócia de ombro. E geralmente esses partos que vão acontecer são de mães que já tiveram algum bebê, né? Era o quarto. Exato. Tá, então, o que eu pensaria? Quantos nenês essa mãe já teve? Vamos pensar, tipo, se tu quisesse transportar a paciente, se tu tivesse tido essa opção de realmente ir até Venâncio, tá? Tu tava com uma ambulância contigo, mas pode ser que tu esteja numa unidade básica, numa cidade muito do interior, e tu vai ligar para o SAMU e transportar. O SAMU vai te perguntar qual é a idade gestacional, qual é a paridade do bebê e como que tá o toque da paciente, tá? Então, fazer toque, sinto muito, gente, a notícia é uma coisa que tem que aprender a fazer no internato, tá? Tem que aprender. E sempre confirmar se é uma cabeça realmente que está vindo ali, né? Acontece muito na maternidade, nas maternidades de referência, daí a gente, eu, médico, receptora, quando pego o telefone e atendo, perguntar, tá, mas qual é a idade gestacional, como é que tá o toque? Ninguém me responder. Porque a gente entra num ciclo de apavoramento que aquele parto vai acontecer, que não consegue estruturar... Assistência. Estruturar a assistência, os próximos passos a fazer. Então, tem que saber a paridade da paciente, porque isso vai te ajudar a pensar em como ela vai evoluir. Uma paciente com 4 partos prévios, bom, não me surpreende que quando tu foi examinar ela já estava nascendo, entende? Isso é completamente diferente de uma gestante que tem um parto só. A idade gestacional, porque isso vai te dar muita ideia de como esse nenê vai nascer ali. E o toque vaginal, para a gente parar e pensar se realmente vale a pena transportar essa paciente para uma maternidade ou fazer o parto onde tu tá. Essa era exatamente a dúvida que eu ia te perguntar. Se existe, assim, um parâmetro que me diga, eu fiz o toque e está tantos centímetros. É melhor eu tocar a ficha no transporte para ela nascer num ambiente seguro. Ou,
Nem liga o carro, fica parado aqui. É mais risco para ela ficar balançando do que a gente deixar evoluir. Eu acho que é sempre importante, isso é minha visão, Marcela, tá? Fazer o contato com o SAMU, mesmo que tu, com a central de regulação, mesmo que tu não vá transportar a paciente. Porque na maioria desses ambientes em que tu vai atender um parto inevitável, tu não vai ter uma ocitocina para fazer no pós-parto imediato. Então, se essa paciente evoluiu, foi uma coisa legal, veio a placenta, deu tudo certo, ela não sangrou mais, mas ela pode, entendeu? E aí tu não tá com aquela estrutura na tua mão. Então, se essa paciente evoluiu de uma forma de que ela caiu num serviço que não era para cair já parindo, a chance dela sangrar é realmente maior. E tu vai fazer aquele atendimento sem ter nada de medicação obstétrica. Porque as ambulâncias têm as medicações obstétricas. Tu vai ligar para o SAMU e vai dizer, eu tô com uma paciente de trabalho de parto e vai nascer aqui, eu preciso que traga a ambulância para eu assistir essa paciente. Tá, e se não nascer e der tempo do SAMU transportar, deu tempo. Mas eu acho que uma das medidas iniciais é pedir para alguém fazer esse contato. Porque o problema não vai ser o nenê trancar. Esse nenê dificilmente vai trancar. O que chegou no parto inevitável, assim. O risco materno é maior. O risco materno é maior. Eu estava acompanhando uma gravação de uma aula tua e eu fiquei alarmado com o quanto aumenta a mortalidade de uma gestante à medida que aumenta o tempo da assistência ao choque hipovolêmico, né? Isso. É muito mais rápida a curva do que o choque hipovolêmico do adulto politraumatizado, por exemplo. E a paciente obstétrica tem uma característica, né? Ela fica num platô que a paciente está bem. Então, tu tá ali conversando com a paciente está super bem. E ela afunda, tá? Afunda completamente. E uma hemorragia significativa pós-parto tactócito numa fazenda, perdido, é muito difícil. Como é que tu vai tamponar aquilo ali, entendeu? Não tem o que fazer. Então, eu acho que essa assistência do SAMU, procurar isso e saber que tu não vai conseguir fazer tudo sozinho é importante, sabe? Porque existe uma estrutura para isso. Aí, só com relação ao nenê, né, eu não tenho nem o que dizer, porque depois que o nenê sai e eu entrego para a mãe e clampeio o cordão, eu não sei mais nada sobre o nenê, tá? Então, eu, Marcela, se pegasse um parto aqui, a gente saindo daqui, tá? Vamos sair e vai passar uma mulher pela gente e tá em trabalho de parto. Com o parto eu ia ficar tranquilo, mas com o nenê eu ainda ia ficar nervosa. Então, acho que é uma situação que deixa qualquer um nervoso. Mas tem coisas que a gente pode estruturar para diminuir o risco. Claro. Não, eu concordo contigo. Eu, como intensivista, se nós saíssemos daqui e encontrasse um motoqueiro inconsciente, precisasse entubar ele vomitado, eu ia ficar mais tranquilo do que fazer um parto, entendeu? Então, entendo perfeitamente. Mas nessa questão do parto inevitável ainda, antes de eu ir para um outro ponto que a gente conversou, eu acho importante, tem algumas coisas do tipo assim, sempre faça isso e nunca faça isso. Tô ali, o nenê tá coroando, tá o colo todo apagado. O que eu não devo fazer e o que eu devo fazer? Não deve esquecer de clampear o cordão nunca. Já vi acontecer de chegar não terem clampeado o cordão. Isso é um problema grave, tá? Clampear o cordão sempre. Fazer massagem uterina sempre, logo depois. Do parto em si, é aquela coisa, esse nenê vai sair. Tu não precisa tentar apressar, sabe? Quando o nenê tá coroando ali, tá aqui assim, ó. Não precisa tentar apressar aquilo ali. Inclusive, na obstetrícia, existem 2 técnicas de assistência, o expulsivo final, que é quando a paciente já está com a dilatação completa e o nenê vai descer, que é hands-on e hands-off. E as 2 escolas defendem mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, eu vou ajudar essa paciente ali, a perine, massagem perineal, ou eu não vou ajudar. Isso não faz diferença se tu ficar só sentado, parado, olhando. Esse nenê vai nascer contigo fazendo. Só segurar o nenê. Exatamente. É só não deixar o nenê cair no chão, ficar ali segurando que tá tudo ok. No parto cefálico, né? Entendi. Parto pélvico, fura mais embaixo. Pois é, vamos entrar nesse detalhe aí. Eu acho que já não é uma coisa tão frequente. Não. É? Não. E eu acho que normalmente a mãe que tá com o nenê pélvico no final da gestação sabe disso, né? Então eu acredito que ela já tá tomando algumas precauções com relação a isso. Mas quais são os recursos, quais são as dicas se aparece o bumbum e não a cabecinha? Se apareceu, começar a vir o bumbum e não a cabecinha, deixa vir. Bebê pélvico, quanto mais tu tenta mexer ele, manipular ele, pior vai ser. Então, esse nenê vai vir e tu não vai mexer nele. O máximo que tu vai fazer é girar o dorso para anterior, que é a maneira mais fácil de desprender a cabeça, porque o problema do parto pélvico não é o bumbum, né? É a cabeça. Porque tu testou ali a saída do bebê com o bumbum, que o diâmetro é menor que o diâmetro da cabeça.
Então, deixa acontecer. A gente não... Mesmo no ambiente hospitalar, mesmo um obstetra treinado, ele não vai encostar no nenê pélvico até tá essa parte aqui, todo o tronco para fora, e virar para anterior. Isso é o máximo. Quando for tirar o nenê, faz a manobra. Eu não me lembro o nome da manobra. Faz tanto tempo que tá. Não tem problema, a gente escreve depois. Né? Exato, escreve em algum lugar. Mas tu pega o nenê e põe ele para cima, assim. Que isso facilita que ele faça esse movimento com a cabeça. Que é um movimento que faz empurrar a parte de trás da pelve materna, da pelve óssea, e aumentar o espaço para ele sair. Tá, perfeito. E antes, quando a gente conversava, né, se preparando para esse podcast, tu fez uma afirmação que eu achei bem interessante. Tu disse assim, eu tenho mais medo das... né, não vou falar a palavra aqui, tem 3 sílabas e começa com K. Eu tenho mais medo das, né, no pré-natal do que no parto em si. Fala um pouquinho mais sobre essa questão aí, Marcela. Eu acho que a gente tem muito o imaginário, enquanto médico, do parto acontecendo, de que isso vai ser um problema, mas é que o parto nos traz a sensação do descontrole, né, sobre o caso, principalmente dessas pacientes em que o parto vai acontecer independente do que tu fizer. Então, isso perde o controle da gente, e eu entendo que isso seja muito ansiogênico. Eu me lembro quando eu fui generalista e me avisaram que ia chegar uma paciente em trabalho de parto, com 7 centímetros na unidade básica de saúde. Ela não ganhou comigo, tá? Ela ganhou com o colega que assumiu depois, mas... Mas na unidade básica de saúde. Mas eu fiquei, meu Deus, vai ser na minha hora, tá? Também fiquei nervosa. Mas hoje, com a visão que eu tenho hoje, isso não é o grande problema. O grande problema é que nós, generalistas, e eu me lembro que eu também tinha muito medo disso, porque eu também atendi em unidade básica de saúde muito no interior, numa cidade chamada Dona Francisca, com 2.000 habitantes, tá? Eu era médica da zona rural. E aí eu assumi o pré-natal das pacientes e eu me lembro que tinha muita coisa que eu tinha dúvida, que eu não sabia se eu podia fazer, se eu devia fazer, se a paciente podia usar a medicação, se aquilo era seguro ou não, se aquele sinal que ela estava me dizendo era um sinal patológico ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que investir muito mais no médico que não atende obstetrícia, porque a obstetrícia é um mundo à parte. O intensivismo é assim um pouco também, né? Uhum. Quem não faz intensivismo não sabe muito sobre o assunto. Quem não faz obstetrícia não sabe obstetrícia. Quem cuida das pacientes gestantes e puérperas são os médicos obstetras no geral. A gente tem essa visão de que isso é coisa para o obstetra saber. Assim como na obstetrícia, às vezes, a gente acha que tem coisas que a paciente tem que não são obstétricas, que não vão ser nossa responsabilidade. E não é bem assim. Então, esse link... A obstetrícia é um mundo à parte, assim. É um tipo de paciente que quem não trata não vê tanto. Mas o pré-natal tem muitas oportunidades da gente melhorar muito o desfecho gestacional da paciente. Não é o que resolve sozinho, mas tem muitas oportunidades de melhorar ou piorar muito o que vai acontecer com a paciente. É a fruta mais baixa do pé, né? O princípio de 80-20, assim, que na medicina, na verdade, é para quase todas as áreas, né? A gente se preocupa um monte em identificar o infarto, um monte em identificar os sinais de AVC, fazer a trombólise, mas a gente não se dá conta de tratar a pressão arterial no momento certo, controlar a glicose adequadamente, né? E são as coisas que entregam mais resultado. Mas a gente segue tendo uma dificuldade em contemplar aquilo que a gente previne, né? Talvez esse seja o problema maior. De repente, quando o problema está na frente, a gente enxerga ele. Eu me lembro muito que logo que o nenê nasceu super bem, aí, enquanto a gente estava organizando a ambulância para se deslocar até a maternidade, o pai do nenê andava no lado de fora da ambulância e ele falava o seguinte ainda: olha só, falavam mal do prefeito fulano, tá aqui o médico fazendo o parto dentro da minha propriedade, como se fosse uma coisa muito legal, assim. Eu completamente em pânico dentro da ambulância. E aí, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira eu chego para trabalhar no posto. E aí o pessoal disse, doutor, olha no jornal ali e tal, não sei o que, tem uma homenagem. Fui olhar o jornal, tinha uma homenagem para o prefeito. Então, bom, faz parte. Não foi ele que foi vendo a cidade indo pro outro lado, né? Exatamente, foi, tudo bem, faz parte. Mas tá bem, Marcela, eu acho que a gente falou sobre uns tópicos bem interessantes, né? Eu acho que realmente esse recado de que a assistência pré-natal é o principal passo, ele é importante. Porque como tu mesmo disse, né? Se eu não souber entubar, eu devo saber entubar. Mas se eu não souber entubar, talvez numa unidade básica eu vá ser responsável por poucas mortes.
Se eu não souber fazer um parto pélvico, talvez eu seja responsável por um parto que não deu certo. Agora, se eu não souber fazer um pré-natal, se eu não souber fazer um cuidado de puericultura, eu vou ser responsável por muitas mortes. A grande diferença é que eu não vou ficar sabendo. Não vai ficar sabendo. Entendeu? Então a gente precisa ter isso em mente. Tu quer dar algum recado final para essa turma aí? Quero dar o recado que a gente tem que estudar, entendeu? A única forma da gente se sentir seguro, não adianta ficar apavorado, imaginar todas as situações. A gente nunca vai cobrir todas as situações. Uma coisa que eu digo para os residentes, tá? O que é difícil para ti no final do R3 é difícil para mim e é difícil para qualquer obstetra. Mas a segurança só vem com a bunda na cadeira, estudando, que é o que vai fazer a gente agir bem. É. E para a gente chegar à proeficiência, é repetição, 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 Também. repetição. Então, a Marcela não tem medo de parto porque ela já fez muitos partos. Verdade. Quem intuba não tem medo de intubar porque já intubou muita gente. E a gente vai conseguir fazer um pré-natal e saber o que tem que pedir, o que não tem que pedir, se a gente lê muitas vezes a mesma coisa. Então, para isso, vocês têm aí os nossos materiais. E logo, logo, a aula da Marcela, que eu tive o prazer de ver sendo gravada e que ficou espetacular. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigada. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês perdoem essa voz sexy hoje. Poderia ser a lua, poderia ser o clima, mas é só uma rinite. Eu prometo que no próximo podcast eu já vou estar curado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.